Essa vai ser a melhor explicação da depressão que você já ouviu. Fala galera, meu nome é Felipe Ripe, eu sou psicólogo clínico especialista em análise do comportamento e neuropsicologia. Quais são as causas da depressão? Bom, alguns autores afirmam que a baixa densidade do reforço pode gerar depressão. Alguns outros afirmam também que a taxa de reforço contingente à resposta. O que isso significa? Aquela pessoa que trabalha o dia inteiro todos os dias, recebe o salário, paga as contas e não sobra nada. Essa pessoa está apenas sendo reforçada negativamente pelo alívio que pagar as contas gera. Mas ela não está tendo acesso a bens de consumo, ela não está progredindo na vida, ela não tem tempo para relaxar, para se divertir, então ela deprime. Uma outra causa comum da depressão seria a extinção, quer dizer, aqueles comportamentos que anteriormente eram reforçados e atualmente não são mais. Por exemplo, um término sem motivo, uma demissão sem justa causa, uma aposentadoria, a morte de um parente. Muitas vezes existe um processo de extinção que é lenta e gradual, e daí pode ser difícil identificar a origem. Por exemplo, uma criança que só assiste televisão, cresce sem repertório social. Na hora que ela cresce, ela não tem acesso a diversos reforçadores porque lhe falta habilidade social. Uma causa óbvia para baixa densidade de reforço social, principalmente, é a falta de habilidade. Muitas pessoas chegam em psicoterapia por falta de habilidades sociais. E aqui a gente não está falando daquele seu amigo que é inconveniente, a gente está falando realmente de pessoas inassertivas, pessoas que não conseguem conversar com estranhos, pessoas que não sabem estabelecer limites nas relações, pessoas passivas, pessoas introvertidas demais. Então, quando a pessoa não tem um bom repertório de habilidades sociais, ela não consegue obter diversas fontes de reforço social. Tem muitos autores, entre os quais eu cito Herzen, Eisler, Alford e Agras. Eles argumentam que uma falta de reforço social é particularmente importante para o desenvolvimento e manutenção da depressão. Aqui a gente está falando de interações reais, com pessoas reais e não na internet. A internet representa uma magnitude de reforço muito menor do que as interações reais. Quando se trata de uma extinção, de um término sem motivo, de uma demissão sem justa causa, da morte de um parente, então uma série de comportamentos que antes eram reforçados, seja com a presença da namorada, o dinheiro do trabalho ou a atenção daquele parente que nos deixou, a questão central é um repertório para obter fontes alternativas de reforço. E aqui a gente não está falando de substituir o seu avô que morreu ou passar a namorar uma outra pessoa logo após o término. A gente está falando de você passar a fazer outras coisas que são reforçadoras, construir repertório. E uma outra causa que não é incomum para a depressão é o reforço do comportamento de angústia. Então a pessoa sente angústia, conversa com os amigos dão atenção e acolhem. No curto prazo ela se sente bem, se sente amada. Porém, no longo prazo as pessoas se afastam das pessoas que constantemente estão reclamando, né? As pessoas deprimidas também são caracterizadas por uma taxa alta de comportamento de ansiedade, incluindo lamentação, choro e irritabilidade. Fester afirma que estas são evidências empíricas que apoiam o argumento. Biglan relatou diversos estudos que mostram que o comportamento de angústia típico dos depressivos, por exemplo, expressões faciais e postura corporal de tristeza, degradação própria, lamentação, funciona para reduzir a probabilidade de estimulação aversiva produzida por outros. É fácil ver como esse repertório pode ser estabelecido em ambientes altamente punitivos e como pode ser estendido para outras situações mesmo quando o reforço imediato para o comportamento de angústia não está prestes a ocorrer. Além da redução da estimulação aversiva, o comportamento de angústia é algumas vezes altamente reforçado pelo aumento de atenção e apoio social. Interessantemente, no momento, mesmo aumentando o apoio, o comportamento de angústia é percebido pelos outros como sendo aversivo. Ver também Coyne, 1976, e eles procuram fugir e esquivar-se dele. Porém, essa esquiva serve apenas para remover uma fonte de reforço para a pessoa depressiva. Esse padrão de reforço para o comportamento de depressão, seguido pela extinção, estabelece um ciclo vicioso que pode ser difícil de quebrar. Então, o que acontece? Tanto o repertório adquirido em determinados ambientes aversivos, né, para diminuir as chances de que alguém fale com você, por exemplo, andar
com a cara fechada, né? Pode ser reforçado negativamente com a retirada da chance de alguém ser hostil com você. Mas aí quando você se muda, por exemplo, para outro local onde as pessoas não são hostis com você, você ainda mantém o mesmo padrão de comportamento. Então, além disso, como eu disse, né, o comportamento queixoso ele pode ser reforçado pela atenção das pessoas que acolhem. Coitadinho, ele está triste, porém com o tempo essas pessoas passam a ver aquela pessoa como sendo aversiva, tem uma má energia, qualquer coisa nesse sentido, e passam a evitá-la, acontecendo assim uma extinção comportamental, né? Porque se a pessoa sai da vida da outra, então isso representa uma extinção. Eu uso notar que as chances de a pessoa deprimir após a perda de alguém, ou alguém sair da sua vida, elas são muito maiores se aquela é a única fonte de reforço social que a pessoa possui. Por exemplo, é muito pouco provável que mulheres vítimas de relacionamentos abusivos saiam do relacionamento porque aquela mesma pessoa que é abusiva com ela também é a única fonte de reforço. Bom, galera, se você chegou até o final desse vídeo, significa que você gostou do conteúdo. Então comenta, curte, compartilha, tá? Você não comeria uma comida toda se você achasse a comida ruim. Da mesma forma, você não veria o vídeo inteiro se você não estivesse interessado nas coisas que eu tenho a dizer. Um abraço para você e até logo menos.